Boa noite com Jesus. Nós estamos pedindo a Deus para nos ajudar nesta tarefa dessa série, e Ele tem nos ajudado e vai ajudar. Ela significa muito. Vamos ler a palavra em Apocalipse 22, a partir do verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Notemos que Jesus está falando na primeira pessoa, eu. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o primeiro e o último, ou seja, o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Senhor, nós oramos porque cremos que o Senhor nos ouve. E sempre chegamos junto a Ti como penitentes. Isto quer dizer quem está pedindo perdão, pedindo sempre perdão, diariamente, e agradecendo também, inclusive pela cura divina. Vem ajudar-nos a falar a Tua palavra de tal forma que ela possa trazer vida, saúde, convicção, segurança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, irmãos, falando para essa multidão, Jesus veio a primeira vez para o mundo todo. Está escrito em São João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sua primeira vinda foi manifesta a todos, mas ela ficou oculta. Os homens não podiam ver ali que era a primeira vinda de Jesus, que era a vinda do Messias. Os judeus esperam ainda essa vinda do Messias. Pois bem, ele cumpriu no seu ministério, que chegou até a cruz, o Calvário, cumpriu todas as profecias em relação ao sacrifício, principalmente as de Davi, principalmente as de Isaías, e desde todo o Velho Testamento. Agora, prestemos atenção, que tem uma segunda vinda. E esta segunda vinda não é para todos, não é para o mundo ver. A primeira ele chamou, vinde todos, e anunciou a fonte da água, o pão da vida. Lutou até morrer. Mas a segunda vinda é diferente. Ela tem um precursor. Como a primeira vinda teve um precursor. A segunda vinda não quer dizer que ele vai pisar aqui novamente na terra.
Não. Ele virá nas nuvens. É para buscar a sua igreja. Portanto, não é para todos. É a sua igreja noiva. A segunda vinda é para te raptar, diz o profeta, e te levar para outra terra, onde você sentirá somente como aquele peixinho do qual falei, aquele peixinho que tem no fundo do mar, tem uma luzinha no focinho dele, e ele se dirige por aquele sensorzinho. Mas ele não conhecia as alturas, e nem tampouco podia vir até a superfície. Ele morreria. Estava lá no fundo do oceano. Então o profeta diz, aquele peixinho do qual falei, fora da escuridão, lá de baixo, você não pode ir lá em cima com esta espécie de corpo, como o peixinho não podia vir. Você não pode ir com essa espécie de corpo. Não é cansativo. Você tem que entender que essa questão de corpo terreno, corpo celestial e corpo glorificado, é tudo que tem os 7 selos, o significado, a razão dos 7 selos. Se torna simples. É Deus em simplicidade, esta revelação. Ora, isto deve nos dar um sentimento de gratidão e de segurança. Não, você não pode ir lá em cima com esta espécie de corpo. Desintegra. É porque, como ele diz, o falcão voa muito alto, mas ele não voa mais alto do que a águia. E se ele chegasse na altura que a águia vai, ele se explodiria, desintegraria. Então, você não pode ir lá em cima, hein, peixinho. Agora ele está falando, é com você, não é com o peixinho. Você não pode ir lá em cima com esta espécie de corpo. Compreende-se perfeitamente, não precisa ler, mas a carne e o sangue não herdam esse privilégio. Essa carne cuja inclinação é inimizade contra Deus. Tem que se constatar isto, para entender o que o irmão Branham exclamou. O maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. O corpo que vai subir não leva consigo o velho homem,
Aquele velho homem que fazia o que não queria fazer e não fazia aquilo que precisava fazer. O que eu quero, isto não faço. Mas o que eu não quero, isto eu faço. Esse é o corpo terreno. É miserável. É miserável o homem que sou. Depois ele não falou isso. Porque esse miserável homem que sou sofreu uma experiência prévia, uma transformação prévia para subir. Foi neste corpo que ele foi até o terceiro céu. E viu coisas que não eram lícitas serem ditas. Por quê? Não era para ele. Era para o sétimo anjo. Oh, isso vai clareando, clareando. Como quando o sol vai despontando e tudo que estava nublado, escuro, vai desaparecendo e a luz vai tomando o lugar das trevas, da escuridão. Nem mesmo você poderia subir como estes astronautas. Bem, você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Não pode. Nesse corpo não tem jeito. Só como astronauta. E que é para ir até aqui a Lua, não é? Você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Porque senão você flutua. Você não tem pressão para isto. Mas quando Deus te mudar, te transformar, então você terá pressão. Então você irá no rápido. Oh, vamos repetir. Você não tem pressão para isto. Mas quando Deus te mudar, te transformar, e nós seremos transformados quando vermos aqueles ressurretos, aqueles que ressuscitaram. Nós vamos sofrer esta mudança, essa transformação. Não haverá nenhuma interrogação. Por isso, desde já, o cristão, aquele que tem a coragem do Espírito, como acabamos de ouvir no programa, a coragem do leão, não importa. Não importa com as ondas de um lado, de 1000 de um lado, 1000 do outro, 10.000, não importa. Ele sabe. E ninguém pode difamar sem mentir. E ali está escrito que não entra mentira nesse processo.
Nós estamos nos preparando para este processo. Ai, meu Deus! Tem que lutar, 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 lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Se eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Então você terá pressão. Então você irá no rapto. Essa é a segunda vinda. O mundo nem toma conhecimento. Não vai comemorar, arranjar um dia do ano para vender, comprar e... Não. Vamos comemorar o dia do rapto. Não haverá. Como eles comemoram o nascimento de Jesus em dia, fora do dia, mas é comércio, comércio, comércio. E religião, religião. Quando estes velhos sentidos terrenos estiverem perdidos, porque na mudança você vai perder todos esses sentidos da carne, dessa inclinação da carne. Você irá naquele maravilhoso caminho da cruz, indo para casa com Jesus. Aleluia. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. São João 14, não? Para que essas casas, Jesus? Isso significaria os corpos celestiais? É templo, é casa, é tabernáculo. Você irá naquele maravilhoso caminho da cruz, indo para casa com Jesus. Não foi por acaso, não foi pelo vento. Você sintonizou isto agora, nesta hora da noite. Não foi. Tem algo em você que diz amém a tudo isto. Tem algo dentro de você que é o potencial da transformação do arrebatamento. Ora, para que polêmica? Onde cabe contendas? Onde cabe fazer vantagens? Conseguir povo, se projetar. Onde cabe isto? Na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 100, Mombrana diz: vejam bem, ele disse, se o corpo, este templo, for destruído, eu, com letra maiúscula, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Você sabe de quem está falando. Por quê? Ele estava contente por fazer isso, porque essas escrituras dizem que ele, o Messias, o faria.
E isso justifica a nossa fé. Justifica você ter tempo para estar ouvindo. Justifica você dedicar atenção e reverência, como se estivesse num santuário. Justifica. O que o mundo religioso tem para se justificar? A esperança da glória. Isto quer dizer a esperança da glória eterna. A esperança de deixar este mundo, de mudar. Mudança, transformação. Porque não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito que isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. Estava profetizado, um profeta da palavra. Nós temos muito alimento. São 57 anos armazenando. Se eu sair de cena, como alguns desejam e aguardam, o armazém está cheio. Está cheio. Jesus disse que a igreja não fica órfã. Ela não vai ficar órfã. Porque tem um armazém cheio daquilo que sustenta, daquilo que dá vida. Adoção, segunda parte, manifestação dos filhos de Deus. 66. Nós vamos entrar um pouquinho nisto. Agora, este é um corpo celestial, se referindo ao corpo celestial. Assim que este terreno for transformado. Para que quando morrermos, nós não nos tornaremos um mito, uma coisa na história. Getúlio Vargas disse: saio da vida, entro na história. Mas o cristão não é assim. Ele não sai da vida. Ele troca de corpo. Um corpo que morre será levantado, formado sobre a terra, jovem de novo. Se nós, cada um morrer, se a bomba atômica nos explodisse neste minuto, daqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os, pegando nas mãos, abraçando-os e gritando, e tudo aquilo, e glorificando a Deus. Sim, Senhor,
Ó vem, ó vem, doce morte, doce carruagem. É o desafio que Paulo fez ali em 1 Coríntios 15. Onde está a morte, o teu aguilhão? Que coisa, hein? A morte não pode te matar. E o extremo da morte, falando de uma bomba atômica em grande escala, acabando com o mundo em fogo, como disse São Pedro, porque vai pegar fogo. Esse vírus é um telegrama. Não, não. Eu tenho que ter coragem. Eu não posso olhar para mim mesmo. Eu não posso escutar o que falam de mim. Eu não quero saber o que falam de mim, nem bem, nem mal. Isso não me interessa. Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Segue em frente. É o que você deve fazer. Em todos os setores da vida, siga em frente. Siga em frente, olhando para o alvo, porque seu corpo não é o estopão. Seu corpo não é uma coisa que derrete, uma bola de neve. Não. Ei, que depósito. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele tem um tesouro, um depósito para me dar. Eu estou falando palavras de São Paulo, endereçando a cada um que está me ouvindo, onde quer que seja. Mas eu sei em quem tenho crido. Então, nessa fração de segundo, abraçando, regozijando, gritando, louvores, louvores. Por isso que o que interessa agora é isto. Não é programação de diversão, não. Diversão, distrair. Isso é que distrai a alma. A alma não se distrai com pouca coisa, não. Ela se distrai com a palavra, com a verdade. É com a verdade. E aí ele cita o nome do irmão Spencer, o irmão, a irmã, assentados aqui. Eu penso que são um dos mais velhos casais e estão aqui, teriam 18, 20 anos de idade. Tem algum casal velhinho me ouvindo nesta hora?
É por certo que sim. Que tal 20 anos de idade? Que tal? Que tal? 20 anos de idade. O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho. E eu seria um homem. Eu seria um homem. Quer dizer, eu seria um jovem garoto. E todos nós seríamos. Essa que é a operação da transformação para o corpo celestial. E não troca de corpo para ser glorificado. Troca de corpo para ser terreno. Mas o celestial não é trocado, ele é glorificado. Foi isso que Jesus falou. Ainda não fui glorificado. Com aquele corpo ressurreto. Oh Deus! E todos nós seríamos transformados em jovens. Isso é exatamente esta verdade. O mundo que gosta, sustenta, à custa de meios como a plástica. A mulher faz a plástica, esticando a pele, aquela coisa toda. Deveria crer de coração nesta revelação do corpo celestial para se transformar em um corpo de 20 anos. Isso não é utopia, não é imaginação. Isto é assim, diz o Senhor. Isto assim, essa Bíblia diz. E ela nunca falhou e jamais falhará. Ela não é para ser interpretada. A mensagem não é para ser interpretada. É para ser vivida na sua experiência. Não é fazer santinhos. Não me toques. Parece que é Colossenses 2. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Então, para que plástica? Vai esticando, esticando, esticando. E daí a pouco, Ângela Maria cantava, velhice chegando, e eu chegando ao fim. Não é fim. Fim desse corpo machucado, injustiçado às vezes. Fim deste corpo que sofre dor, agonia, desespero, angústia. Fim desse corpo que chora, que tem sentimentos feridos. Fim desse corpo. Início daquele corpo, aleluia, daquele corpo celestial.
Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. O altar, às vezes, é a sua cozinha, é o seu trabalho. É aqui que você começa a eternidade. Você começou a eternidade assim que creu no profeta de Deus, assim que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, assim que viu o Pai no Filho, você começou a sua vida eterna. Isto quer dizer, você tomou conhecimento de sua vida eterna. Oh, você começa a vida eterna bem aqui. Essa revelação, esse conhecimento da estatura do varão perfeito, você começa ali. Eles não tinham conhecimento. Dizia que Jesus tinha Beelzebul. E quando Jesus perguntou para os apóstolos o que eles diziam dele, Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isso é vida eterna. Dá para arrepiar, sim. Oh, você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então, quando você morre, você começa. Está começando, não chegou ao fim, pelo contrário, começou. Eles dizem, descansou. Descansou. O revelado é isso mesmo, descansou. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre, você começa. Quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra, então em seguida ela se torna a sombra, então em seguida se torna um pequeno fio, então logo se torna um córrego, e em seguida se transforma em um rio, e logo em seguida se transforma em um oceano. Glória! E depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus entes queridos, lá no além, vestido com a roupagem de corpos celestiais. Vestido com a roupagem de corpos celestiais. Deita, descansa, respira profundo, e exclama o nome de Jesus. Deita, descansa. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa. O profeta diz, não importa se minha casa flutua.
Senhor Jesus, completa essa palavra, Senhor, corrigindo tudo que está errado em cada corpo e dando segurança nessa fé e com a coragem renovada, cada um nesse instante tenha sua coragem renovada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.